Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 85 de 2015, oriunda da proposta de emenda à Constituição número 290 de 2013, número 12 de 2014 no Senado Federal, que altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Já compomos a mesa eu, o primeiro vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana, o deputado Valdir Maranhão, que é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, e o deputado Giacobo, que é o segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Eu tenho a honra e a satisfação de convidar para compor a mesa o ministro Aldo Rebelo. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado Cibá Machado, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Convido para compor a mesa também a excelentíssima senhora deputada Margarida Salomão, que é a primeira signatária da proposta de emenda à Constituição. Convido para compor a mesa a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader. Muito obrigado. E convido também, com muita satisfação, para compor a mesa o senhor Hernan Chaimovitch, que é presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional.
nós registramos com muita satisfação as honrosas presenças do reitor da Universidade de Brasília, magnífico senhor Ivan Marques, de Toledo Camargo, do magnífico reitor senhor Tagino de Araújo Filho, reitor da Universidade Federal de São Carlos e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, do senhor Otávio Brandelli, que é presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, do magnífico senhor Wilson Concini, que é reitor do Instituto Federal de Brasília, da magnífica senhora Rosana Cavalcante dos Santos, que é reitora do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, do senhor Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles, que é secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, da senhora Cristina Quintela, que é presidente do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transparência de Tecnologia, Fortec, e do senhor Jorge Luiz Nicolas Aldi, que é presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, e do senhor Jorge Bermudes, que é presidente da Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da emenda constitucional. Foram preparados 5 exemplares destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O senador Jorge Viana, primeiro vice-presidente do Senado Federal, fará a leitura dos autógrafos da emenda constitucional e, em seguida, proceder-se-á às suas assinaturas. Emenda constitucional número 85 altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. A mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 23, inciso 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Artigo 24, inciso 9º. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Artigo 167, parágrafo 5º. A transposição, o remanejamento ou a transferência dos recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de prévia autorização legislativa prevista no inciso 6º deste artigo. Artigo 200, inciso 5º. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Artigo 213, parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão, de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnologia poderão receber apoio financeiro do poder público. Capítulo 4º da Ciência, Tecnologia e Inovação. Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e inovação. Parágrafo 1º. A pesquisa científica básica
e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Parágrafo 3º. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições essenciais de trabalho. Parágrafo 6º. O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. Parágrafo 7º. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação com vistas à execução de atividades previstas no caput. Artigo 219, parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação das empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados, na constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Artigo 2º, capítulo 4º, artigo 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelos beneficiários na forma da lei. Artigo 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação. Parágrafo 1º. Lei Federal disporá sobre as normas gerais do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Parágrafo 2º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Artigo 3º e último. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 26 de fevereiro de 2015. Assino neste momento, juntamente com o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Valdir Maranhão, a emenda constitucional número 85 de 2015. Convido os demais membros das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a porem suas assinaturas à emenda. Senador Jorge Viana. Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito.
nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a Emenda Constitucional número 85 de 2015. E concedo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Pode falar daí, se assim o desejar, presidente Aldo. Bom dia, senhoras e senhores, querido amigo, excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, prezado senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado Federal, prezado deputado Valdir Maranhão, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, prezado deputado federal Jacobo, segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, senhora deputada federal Margarida Salomão, autora da PEC 12 de 2014, prezado deputado Ciba Machado, líder do PT na Câmara dos Deputados, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, professor Hernan Chaimovic, querida senhora Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputadas e deputados, senhoras e senhores ilustres integrantes da comunidade científica do Brasil, querido senador Inácio Arruda, secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Ceará, em nome do secretário Inácio Arruda, cumprimento todos os secretários e secretárias aqui presentes. O momento em que o presidente do Congresso entrega à sociedade e ao país a emenda constitucional que amplia a definição das atribuições, os compromissos e os horizontes da ciência, tecnologia e inovação, incorporando à Constituição a expressão vernacular que não constava nem do Ministério, que era apenas Ciência e Tecnologia, e nem da Constituição, Inovação, amplia os horizontes e os compromissos do Estado brasileiro com esses três grandes desafios que traduzem as exigências e os anseios do futuro do nosso país e da nossa população. Ciência, tecnologia e inovação estão necessariamente associados à construção de um país próspero, de uma sociedade socialmente equilibrada e de uma democracia profunda, verdadeira e digna de nome. Essa emenda à Constituição é o resultado do esforço e da determinação da comunidade científica, dos pesquisadores, dos professores, do empenho da sociedade brasileira para o progresso da ciência, das suas lideranças, da sua presidente, Helena Nader, do empenho do governo e principalmente dos meus antecessores que ocuparam o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Mas, acima de tudo, da compreensão do Congresso Nacional, de deputadas e deputados, senadoras e senadores,
que com sua inteligência e elevado espírito público e considerando o interesse nacional, trabalharam para que a emenda à Constituição fosse discutida e fosse aprovada. E num grau que, se não chega a ser o de consenso, pelo menos traduz uma ampla unidade de todos os segmentos interessados, direta ou indiretamente, nos temas de ciência, tecnologia e inovação. Eu venho aqui, portanto, em nome do governo federal, acima de tudo, para manifestar a minha gratidão, o meu reconhecimento ao Congresso, às deputadas, aos deputados, às senadoras, aos senadores, ao presidente Renan Calheiros, que nos propicia esse momento solene de entrega, de promulgação dessa emenda constitucional e de entrega dessa conquista à sociedade brasileira. Eu sei que outros temas e outras propostas relacionadas com ciência, tecnologia e inovação tramitam na Câmara e no Senado. E a minha presença aqui também é para reafirmar a busca do apoio do Congresso para a nova legislação que nós estamos empenhados em promover para o Brasil. Muito obrigado e parabéns. Conceda a palavra ao primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Valdir Maranhão. Com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro, bom dia a todos nós. Cumprimentar o nosso presidente Renan Calheiros, que certamente este momento representa a redenção, o apontar para o futuro, correção de rumos e ter esse olhar. E este momento litúrgico, simbólico, com certeza vai acrescentar à academia e às nossas sociedades bons frutos advindos da construção de possibilidades pela riqueza humana. Portanto, senhor presidente, com esse sentimento que eu cumprimento o nosso poder legislativo e o nosso Congresso Nacional. Cumprimento o nosso primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente da Câmara de Deputados, o deputado federal Jacobo. Eu quero cumprimentar o ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor Aldo Rosa, meu eminente presidente da Casa, que certamente por aqui passou e deixou a sua contribuição. Cumprimentar a autora da PEC 12/2014, a deputada federal Margarida Salomão, com certeza, a iniciativa de Sua Excelência demonstra a sua compreensão do mundo civilizado, das possibilidades, das potencialidades e aquilo que é a cadeia do conhecimento, olhando a simetria entre ciência, tecnologia e inovação, que remete a nós outros a mesma compreensão do que deva ser ensino, pesquisa e extensão, caminhando lado a lado para fortalecer o homem em sociedade e as nossas instituições libertadoras, que são as instituições que fazem o conhecimento. Cumprimento o deputado Silva Machado, líder do PT na Câmara de Deputados, cumprimento o nosso presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o senhor Herman. Quero cumprimentar a Sociedade Brasileira do Conhecimento na pessoa da nossa presidente, a senhora Helena Nader. Primeiro vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana. Quero, neste momento, dizer a cada um de vocês, e ao Brasil e ao mundo, da minha emoção como reitor que fui da Universidade Estadual do Maranhão. Eis, portanto, a minha crença e a minha emoção. Com certeza, esse balizamento, na formatação de um caminhar, de uma cadeia de conhecimento, certamente é algo que vai livrar as pessoas. Essa cadeia, sim, essa liberta. Popularizar a ciência é o nosso maior
desafio enquanto academia. Popularizar a ciência é dar dimensão às nossas sociedades, compreender o comportamento humano e a base legal, ora instituída, a base legal, ora concebida, a base legal, ora fará do bom embate a compreensão e a dimensão da sociedade plural. Meu querido presidente, falo em nome dos meus pares, mas eu quero falar de uma sociedade assimétrica. Eu quero falar do Nordeste brasileiro, que sempre aponta para todos nós, ex-irmãos brasileiros, que precisam encontrar as suas potencialidades, que precisam que tenhamos condições competitivas. Portanto, temos uma dimensão daquilo que este momento representa. Concluo dizendo, muito obrigado pela oportunidade, mas podemos e devemos ir olhar para além daquilo que a nossa vista alcança, para dizer que o mundo cibernético, que o ensino tecnológico, que o aprendizado permitirá a cada um de nós, senhor presidente, conceituar, exercitar o papel dos espaços vazios. Se na política não nos permitimos a conviver com espaços vazios, na academia nos permitimos a conviver com espaços vazios, para que tenhamos permanentemente a possibilidade de troca de saberes, de conhecimentos. Aí sim, eleva-se o grande sentimento que seja a ciência, a tecnologia e a inovação. Muito obrigado. Excelentíssimo senador Jorge Viana, primeiro vice-presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor deputado Valdir Maranhão, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Giacobo, excelentíssimo ministro Aldo Rebelo, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora deputada federal Margarida Salomão, primeira signatária da PEC número 12 de 2014, senhor deputado federal Cibá Machado, líder do PT na Câmara dos Deputados, senhor Hernan Chaimovitch, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e senhora Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu peço a todos, para todos homenagear, saudando o senador Inácio Arruda, que foi e continua sendo um dos melhores quadros desta Casa do Congresso Nacional de todos os tempos. Se nós temos bons exemplos da nossa representação política, o Inácio é o melhor desses exemplos. E por isso, Inácio, eu quero saudá-lo e, saudando você, a sua volta a esta Casa do Congresso Nacional, eu quero saudar a todos os convidados, aqui nominados ou que não foram nominados, mas que estiveram presentes nessa sessão. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras senadoras, senhores senadores, a emenda que ora promulgamos é um marco para o desenvolvimento científico em nosso país. Ao alterar e adicionar dispositivos na Constituição para atualizar o tratamento dado à ciência, à tecnologia e à inovação, permite que o Brasil dê uma arrancada nos conhecimentos científicos, setor ainda muito carente na nossa cultura. Como todos sabem, é uma área que desde sempre carece de mais e novos aportes para que possamos nos igualar ao desenvolvimento
e avanço tecnológico de muitos países do mundo de igual potencialidade do Brasil. A respeito dessa expansão, lembro a todos o empenho do colega senador Aloísio Nunes Ferreira, que percebeu a necessidade de deixar explicitado que a pesquisa básica deverá receber tratamento prioritário. Isso quer dizer que a emenda não pretende apenas incrementar as pesquisas avançadas e mais especializadas, mas os estudos científicos e tecnológicos desde o seu nascedor. Sem tal explicitação, o incentivo à pesquisa básica ficava apenas subentendido, o que poderia dar margem a interpretações equivocadas e até mesmo de descaso. A pesquisa básica é imprescindível para o fomento do desenvolvimento tecnológico e deve, portanto, ser apoiada. A propósito dessa questão, permitam-me lembrar-lhes que muitas das descobertas da história das ciências não se deram em centros de estudos tecnológicos refinados, mas da curiosidade daqueles que veem cientificidade técnica em qualquer âmbito da vida humana e se esforçam para encontrar respostas para os enigmas que cercam a nossa vida. Não é factível a ideia de que os avanços da ciência e tecnologia acontecem como um passe de mágica. Assim, é compreensível e lastimável que não tivéssemos até agora incentivos mais amplos para as ciências em nosso país. A história das ciências nos dá conta da necessidade, como disse, de apoios amplos a toda a cadeia de pesquisa, pois as descobertas fortuitas muito raramente acontecem, como aconteceu com Isaac Newton e Arquimedes, de forma solitária. As descobertas científicas quase sempre são uma obra conjunta nas quais saberes anteriores se agregam e constroem um novo conhecimento, e preferencialmente em sociedades que dão valor e suporte às pesquisas. Dessa forma, não podemos e não queremos mais deixar de prestigiar as atividades científicas, tecnológicas e de inovação em nosso país. E esse é outro ponto importante que a emenda constitucional demarca: a competência para proporcionar os meios de acesso à tecnologia, à pesquisa e à inovação de todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E, para tanto, de agora em diante, será possível que os governos federal, representado aqui pelo ministro Aldo Rebelo, os governos estaduais e municipais, firmem instrumentos de cooperação entre órgãos públicos e entidades privadas. Os entraves costumeiros em torno da transferência e do remanejamento de recursos deverão ser flexibilizados, não necessitando mais de autorização prévia do Legislativo. Doravante, também caberá aos entes federativos estimular a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas e nos demais entes públicos ou privados, por meio, inclusive, da criação e manutenção de parques e polos tecnológicos e de outros ambientes que promovam a inovação e a atuação de inventores independentes, ajudando ainda na criação, na absorção, na difusão e na transferência tecnológica. Ontem mesmo nós tivemos o prazer de receber aqui no Senado Federal a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que nos visitou e pediu para nós agilizarmos a apreciação do projeto de lei 7.735 de 2014, já apreciado na Câmara dos Deputados e que cria o marco da biodiversidade. De iniciativa do Poder Executivo, esse projeto de lei, aprovado no último dia 10 de fevereiro pela Câmara dos Deputados, na forma de um substitutivo apresentado
pelo deputado Alceu Moreira, a proposta anunciada, como disse, como marco da biodiversidade, é um facilitador para o acesso aos conhecimentos científicos, indígenas e tradicionais, já acumulados, além de abrir as portas para a criação de novos produtos a partir desses recursos, principalmente na produção de medicamento e de cosméticos. A matéria tramitará, e esse foi o nosso despacho, em regime de urgência no Senado Federal, em 4 comissões, mas essa tramitação será simultânea. Ela acontecerá, porque está em caráter de urgência, em até 45 dias. Após esse prazo, esses 45 dias, o projeto passa a trancar a pauta de votação. São ajustes importantes na nossa Constituição para que não sejamos mais tão somente um país do futuro, mas uma nação que busca, no presente, resolução para os problemas que ainda afligem a nossa população. Gostaria de encerrar agradecendo a todos que colaboraram e, particularmente, as comissões de Ciência e Tecnologia do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Nossos parlamentares terão agora o destaque e a sustentação do tema com a sua inscrição na Constituição Federal, concedendo mais robustez às matérias que aqui tramitam. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. E havendo sido cumprida a finalidade da sessão, nós vamos encerrar a sessão e convocar uma sessão ordinária para as 14 horas de logo mais. Obrigado a todos mais uma vez.